Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Museu Catavento. Como vocês bem sabem, eu sou Pamela Simone e hoje nós vamos gravar um podcast muito legal com uma companhia de teatro maravilhosa que vai se apresentar daqui a pouquinho para vocês. Mas antes eu quero agradecer a você que está nos assistindo pela plataforma do YouTube, para vocês também que estão nos ouvindo nas plataformas de streaming como Spotify, Deezer, YouTube Music. A gente fica muito feliz com a presença de vocês, com a audiência de vocês, tá bom? Então, para começar o nosso bate-papo, eu vou pedir então, né, nós estamos com 3 convidadas aqui, para elas se apresentarem. A gente vai saber então quem elas são e sua formação. Bem, obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui. Nós somos a Companhia Delas de Teatro, eu sou a Thaís Medeiros, sou integrante. Nós 3 fundamos essa companhia, então somos as 3 atrizes fundadoras. Eu também dirijo grupos em alguns espetáculos e todas nós produzimos e escrevemos os nossos textos também. Isso. Bom, prazer e obrigada pelo convite. Vou me apresentar também rapidamente. Eu sou Fernanda, uma das integrantes da Companhia Delas, também produtora, atriz e, enfim, a gente faz meio tudo junto na companhia também, escrevemos e é isso. E assim. Sim, eu sou Cecília, também sou atriz, produtora. E nós temos mais 2 pessoas também que não puderam estar aqui hoje, que são a Júlia e a Nina e a Paula Weinfeld, que também são nossas contemporâneas aí de escola. Ah, perfeito. Para a gente começar então o nosso bate-papo, a primeira pergunta, eu quero que vocês contem para a gente como surgiu a ideia da companhia de teatro delas e qual foi a motivação então para vocês criarem um grupo somente de mulheres. Pamela, foi muito por acaso, assim. A gente se conheceu na escola de teatro, no Célia Helena, em 98. Que começamos ali. Conforme os anos foram se passando, tinham meninos, tinham meninas, mas quando chegou no último termo da escola, sobraram 7 mulheres. E dali se deu a companhia. A gente fez um primeiro espetáculo infantil, que era inspirado na Clarice Lispector, na obra infantil dela. E ali a gente pensou, mas somos 7 mulheres, como é que vai chamar a nossa companhia? E dali foi, Companhia Delas. E aí, enfim, os anos foram se passando e hoje somos em 5. Ah, que legal, gente. Então, tá todo mundo em família. Sim. Isso é ótimo. A gente tá juntas desde 2001, profissionalmente. Sim, então são 24 anos. Esse exatamente. ano a companhia faz 24 anos e é isso, né? Aí a coisa se estende do trabalho também para uma amizade muito profunda e, enfim. Família, é isso, né? A gente começou muito jovens e hoje somos mulheres com filhos. Então a gente foi passando por muitas fases ali juntas, né? Se descobrindo também profissionalmente. Que legal, gente, que legal. Meninas, como é o processo criativo de vocês? Vocês assumem, então, desde a produção até a execução dos espetáculos. Como funciona essa dinâmica? Sim, a gente assume todo o processo. Então, a gente idealiza, né, do que nós vamos falar. Alguém tem alguma inspiração, lê um livro, vê um filme, vê uma exposição, algum tema de interesse. E aí a gente vai pesquisando, entendendo como viabilizar, como produzir isso, seja por leis de incentivo, editais, exatamente. E aí a gente vai se entendendo. Por muitos anos, a gente chamou pessoas de fora para dirigir. Até que em 2020, a gente estreou com a Tá na direção, que é uma das integrantes da companhia. No período da pandemia. Exato. Foi antes, foi em janeiro. O espetáculo foi ensaiado em 2019 e estreou em janeiro, 30 de janeiro ou 31 de janeiro no Sesc Consolação. 3 meses antes. Exatamente. Mas, enfim, aí a gente chama um diretor que a gente acha que tem a ver ou que a gente tenha vontade de trabalhar com a linguagem e aí começa um processo de criação que geralmente, ultimamente, né, é uma dramaturgia conjunta criada no processo de ensaio, mas também a gente já trabalhou com textos prontos e tal. E aí a gente vai cuidando da produção. Então, quem que vamos chamar para fazer a luz? Quem vamos chamar para fazer o figurino, a direção de arte, o cenário?
né? E a gente vai conduzindo todo esse processo. Então, e todas, de certa forma, contribuem ali com a produção, né? Às vezes uma tem um pouco mais de familiaridade com as questões burocráticas, pagamentos, planilha, vai. Outra tem mais habilidades para lidar com as pessoas, para falar, para ir atrás de tais coisas, para ir na rua buscar as coisas. Então a gente vai se dividindo, é muito natural esse processo, a gente né? foi entendendo isso ao longo dos anos, né? Porque, na verdade, a gente começou a produzir porque era o único jeito da coisa acontecer, né? Desde que a gente se formou na escola de teatro, em 2001, era isso, né? O único jeito da gente fazer, né, da coisa acontecer de fato era a gente colocando a mão na massa, fazer tudo, né? atuar, Fazendo escrever. tudo. E aí, ao longo desses anos, a gente foi um pouco entendendo um pouco essas, né, quem que tem um pouco mais de habilidade para cuidar de cada coisa, e às vezes a gente se reveza, tem momentos que uma tá mais disponível. Pela formação de cada uma, né? Isso, Uma coisa que é interessante, a gente fez o curso profissionalizante no Célia Helena, mas em paralelo, cada uma foi fazer uma graduação diferente, em áreas diferentes. Legal, qual é a sua? A minha é administração. Então ela é a pessoa das planilhas. Graças a Deus. Porque é uma habilidade que eu, por exemplo, não tenho. Que entrou goela abaixo por conta da faculdade, não foi natural no começo ali. Sim. Aí a Fê... Eu me formei em Ciências Sociais. Mas assim, acabo não usando, assim, de fato, nunca trabalhei assim nessa área. Foi uma faculdade que eu considero, assim, maravilhosa como formação pessoal, assim, acho que, assim, agrega muito para qualquer, né, mesmo que você vá fazer qualquer outra coisa. Mas eu acho que eu acabo sendo um pouco, né, eu fico bastante com essa área do cenário, figurino, de conversar muito com os colaboradores, porque fazer também, essa ponte ao também, longo né, do Fê? tempo a gente acabou, né, tendo parceiros que são parceiros quase fixos, assim, né, sem a obrigação de ser, mas são pessoas com quem a gente foi trabalhando muito bem, flui, né? Já se conhece. Então a gente tem a Mira Har, por exemplo, que a gente fala que é a nossa diretora de arte, né, que é uma artista maravilhosa, artista plástica, atriz, diretora também, e ela tá com a gente desde o começo, então a gente, né, quase sempre, ou pelo menos alguma área assim mais ligada a cenário figurino, ela tá presente. E enfim, e outros parceiros também, tanto de trilha sonora, que a gente vai repetindo, porque são parcerias que dão certo e a gente já vai, enfim, né, refinando elas também, né? Eu acho que tem um dado que, em geral, como a gente trabalha muito, a gente produz teatro para todas as idades, mas, assim, nos últimos anos, principalmente, até por conta dessa pesquisa que nos trouxe até aqui, essa pesquisa, ela dialoga muito com o público infanto-juvenil. E isso é uma tradição um pouco do teatro infanto-juvenil, a gente apresenta muito. Uma peça, você produz uma peça, é isso, a gente estreou uma peça em 2020, e a gente acabou de terminar uma temporada dela aqui em São Paulo. A gente ainda apresenta. A gente tem um repertório que circula muito. Então, de fato, essa ideia de que a gente vira uma grande família, ela não é mentirosa, ela não é romantismo. De fato, vira uma grande família com tudo que uma grande família tem, né? Com o lado bom e o lado ruim, né? Muita intimidade, muito tempo na estrada, a gente circula muito com os trabalhos no interior. Então, é muito tempo na van, em hotel, aqui em São Paulo, em temporadas. E, então, assim, tem uma questão de que isso não se restringe só ao núcleo artístico principal, que são essas 5 atrizes, produtoras, dramaturgas, idealizadoras, se amplia para essa rede de operador de som, operador de luz, diretora de arte, compositor de trilha sonora, iluminador, sabe? É uma turma que tá técnico de palco, é uma turma que tá sempre junto. Motorista que leva o cenário, que já é também da família. Exato. Né? Sua formação? Eu sou pedagoga. Que legal. É legal vocês trazerem essa perspectiva, porque normalmente as pessoas chegam para assistir a peça e só assistem o conteúdo pronto, né? Sim. Não sabe a trabalheira e a grande equipe que está por Exato, trás dos não mínimos sabe. detalhes. Teatro é muito coletivo. É. Teatro é muito coletivo.
Na verdade, eu acho que teatro é uma expressão do coletivo. Claro que a gente, quando vai assistir uma peça, principalmente se a peça é muito boa, a gente fica lá encantado com uma história e com o ator. Esse é o objetivo. Ninguém vai pro teatro pra ficar né? Exatamente, reparando... Olhando quem que tá operando a luz. Isso tem um problema se você tá com a cabeça em outro lugar e não no que está acontecendo ali. Mas, de fato, para que aquilo aconteça, para que a história seja bem contada e para que o público fique encantado com aquilo, tem muita gente por trás trabalhando duro, né? Fazendo com que a luz, o cenário, a trilha, até o corpo das atrizes, a voz das atrizes, que tudo esteja em harmonia, sabe? Então, eu acho que isso é uma experiência muito bonita, porque ainda reside um elemento artesanal no fazer teatral. Total. Total. Mas, ao mesmo tempo, não menos profissional e talvez científico, né? Já que a gente está falando de ciência. São muitos saberes acumulados e aprimorados e exercitados para que uma peça de teatro e experimentados também, né? Tentativas, erros, busca. Sim, de personagem, de voz, de figurino. De tudo, de adereço. Você idealiza um adereço e aí para realizar aquele adereço e ele encena quando chega aquele objeto, que aí você vai falar, agora eu tenho, como que vai manusear, mexer, como é que vai funcionar, como é que vai ficar na coxia, como é que vai sair. E acho que essa é a vantagem também da gente ter essa grande família, porque é uma equipe de muitos profissionais. A gente acaba mobilizando muita gente para fazer uma peça de teatro acontecer, mas são pessoas que já têm uma afinidade muito grande, que já viveram muitas coisas conosco. Então, de alguma forma, é quase como se a gente já tivesse coletivamente afinados, assim. Então, vocês são muito parceiros. Tem uma sintonia, uma sinergia. Isso é algo muito importante para o sucesso, para que uma peça de teatro dê certo. Se comunique e que chegue no público. Perfeito. Meninas, vamos lá. A companhia já adaptou vários livros, comédias, dramas e contos, histórias. Eu quero saber qual foi o projeto mais desafiador até agora. Olha, eu acho que é sempre o próximo, né? Agora a gente está, por exemplo, ensaiando uma nova peça sobre uma terceira cientista, né? Que a gente chamou esses trabalhos sobre mulheres cientistas no teatro, né? Porque a gente acabou abrindo também essa pesquisa durante a pandemia para podcast, para webséries, mas no teatro a gente chama, assim, a gente decidiu que a gente então vai fazer uma trilogia de mulheres e ciências que se chama As Três Marias. Então a gente está ensaiando uma próxima peça agora, né? A gente já contou a história da Mary Anning, que é uma caçadora de fósseis, uma paleontóloga, e a Maria Sibila Merian, que é o Maria e os Insetos, e agora tem uma próxima Maria que vou dar um spoiler, a gente vai contar a história da Marie Curie. Ai, que legal! A gente fala muito sobre Marie Curie aqui, que legal. No Museu de Ciência, Prêmio Nobel, a gente precisa trazer notoriedade. Sim, exatamente, até porque ela é isso, ela ganhou 2 prêmios Nobel, ela foi reconhecida em vida, assim, até diferente das outras histórias que a gente contou, né, até agora. Mas, ao mesmo tempo, o tema de pesquisa dela é completamente desafiador para a gente, né? Porque a radioatividade, né? É uma coisa que, ao mesmo tempo, é encantador, mas pode ser usado de um jeito ruim, né? Eu acho que e não é tão também fácil de se assimilar. Hoje mesmo a gente estava conversando com um cientista, com um físico, e ali, assim, um pouco penando para entender algumas coisas. E aí, como que a gente vai transformar isso numa coisa também gostosa de se assistir, né? Porque, claro que a gente faz teatro para criança e a gente fala que é para a família toda. Porque justamente o que nos encanta muito em fazer teatro para criança que gerar esses assuntos que podem ser interessantes
para depois a conversa continuar em casa. Né? Uma Exatamente. troca pra família, né? Da criança aprender com os pais no teatro, de olhar, ver os pais se divertindo e falar, é assim que se comporta, é assim que funciona, ele tá rindo, eu também tô, que legal. E depois poder conversar sobre, né? E cada um vai ficar tocado por alguma coisa, tanto que tem coisas nas peças que normalmente a gente sabe que são piadas ou que são coisas que são mais para os adultos se divertirem, mas a criança quando vê, é isso, né? Quando vê o pai se divertindo, ela também se conecta com aquilo que ela tá assistindo, porque a mãe, o pai, o adulto de referência é isso, é a principal referência para aquela criança, né? Então eles se espelham muito também o quanto eles vão se abrir ou se interessar, né, por essa relação. E, enfim, e aí, assim, falando desse desafio, né, eu acho que é isso, né? Eu considero que acho que essa próxima peça, né, mas as anteriores também foram, né? Quando a gente estava montando, né, a Mary Ellen, a Maria, né, a história da Maria e os insetos, a história da Mary e os monstros marinhos, também a gente não sabia como que a gente ia fazer aquilo, porque essa pesquisa sobre a biografia dessas mulheres, né, desde quando que a gente começou ela, é muito desafiadora, porque não é um texto teatral que já está pronto. A gente, de certa forma, como você falou, a gente também adaptou muitas coisas de literatura, porque quando a gente estava na escola de teatro, não tinham muitos textos com personagens femininas, né? Assim, com muitas personagens femininas interessantes da nossa faixa etária, que a gente ainda era mais novas. Então, assim, era difícil encontrar, né? Tinha a Casa de Bernarda Alba, né? Tem uns clássicos, mas assim, que tinham várias personagens, mulheres legais, né? Assim, que fossem também personagens bacanas, né? Que nos instigassem também a fazer. Não era tão fácil de achar. E por isso que a gente também começou a se inspirar muito na literatura. E aí, em 2017, né, eu nem estava presente nesse momento, porque eu tinha acabado de ter filho, mas as meninas começaram, né, assim, a gente também foi entendendo que a gente também tem um pouco esses ciclos e alguns revezamentos entre nós por conta de maternidade, de outros trabalhos, de outras coisas que cada uma faz, mas né, abriu-se esse, que a gente fala que foi um portal das mulheres cientistas, né, e que até agora a gente nem conseguiu sair dele, porque realmente são muitas histórias e é muito inspirador, assim, pra gente querer, e dá muita vontade de contar essas histórias ao mesmo tempo que é muito desafiador. Porque é isso, são histórias de vida, ao mesmo tempo tem a pesquisa daquela cientista e a gente quer também, é isso, né? Contar, falar um pouquinho. Complexas, né? Como é que você vai explicar uma história morreu de vida por causa da radioatividade. Exatamente. Como é que você vai explicar isso para uma criança, né? Não tem nem só a problemática dela ter morrido pela radioatividade, mas aí você tem a história do processo de apagamento também. Isso. Ser uma mulher, exatamente. Extremamente masculino. De colocar isso tudo, total, né? Sim. Na Mary a gente fala muito isso. Mulheres não podiam ir à universidade. Mulheres não podiam estudar. Mulheres podiam ser mães, ser cuidadoras, ser enfermeiras, ser professoras. Não podiam ir à universidade. Então a gente trata muito disso, né? Mas eu acho que assim, tem um desafio, né? Claro. E ao mesmo tempo esse desafio ele é o motor, que é encontrar um jeito. Porque essas histórias, como essas histórias existem, de alguma forma, não tem como a gente dar um spoiler. Elas já existem, elas já estão lá. E a Marie Curie ainda acho que é uma das mais conhecidas, né? Exato. Então, eu acho que o desafio não é pelo ineditismo, o desafio é pela forma. Como, né? Como. E aí é nesse lugar que eu acho, eu tenho muito orgulho dessa nossa pesquisa. Porque eu sinto que a gente une o melhor dos universos da arte com a ciência, porque de alguma forma, principalmente esses últimos espetáculos que são resultantes dessa pesquisa, a gente tem que fazer um esforço artístico, criativo muito grande para tentar concretizar, materializar, esmiuçar conceitos científicos, teóricos, e transformar isso em teatro. Porque não é palestra, não é texto acadêmico, é teatro. Então isso, a régua, a métrica, o sucesso, está
na capacidade de comunicação com o público. Isso é muito desafiador, mas esse é o nosso motor. E isso é algo muito especial. Trazer poesia para essa concretude toda, né? E a dificuldade que é isso, mas ao mesmo tempo o prazer que é isso. Porque uma vez que você encontra uma solução cênica para algo que parece complexo e você comunica isso para o público, de alguma forma você traça uma ponte. Sim, você quebra uma barreira, né? Você toca num lugar também da emoção, né? Enfim, acho que isso é muito legal. Organiza o sentido do fazer. Por isso que é tão difícil de sair desse portal. Porque são tantas histórias, com tantos desafios, mas com potencial. E ao mesmo tempo, acho que falar também do tempo que a gente vive, né? Que essas histórias não são histórias recentes, mas a gente vive num tempo de urgência, de enaltecer, de contar, de exaltar os feitos femininos, né? Eu acho que de exaltar todas as mulheres que vieram antes de nós e que, se não fossem elas, nós não estaríamos aqui. Então, de honrar esse legado, né? De vidas e de biografias. Então, eu também penso que é quase como a gente precisou se juntar lá atrás, fazer um monte de coisa para viver, para estar aqui, nesse tempo, nesse aqui agora, usando todas essas ferramentas a favor disso, sabe? A favor dessas histórias e dar confiança de que, para além de fazer ótimos espetáculos, porque sem falsa modéstia, as peças são muito legais, os podcasts são muito legais, é tudo muito legal, mas para além do produto artístico em si, é essa experiência que a gente se vê conectada a famílias, a professores, a cientistas, a educadores, a gente que está pensando o mundo e tentando fazer dessa experiência aqui uma coisa legal. Não, mas é muito legal porque dá para fazer um paralelo ao que o Museu Catavento é. Exato. Sabe? Nós somos uma potência de informações. E a gente precisa também saber como levar essa informação para o público, que é a grande dificuldade. Sim. Então, nosso público não é, por exemplo, um público só infantil, é o de vocês, é um público diverso. Então, a gente precisa conversar com eles. Isso. E isso é muito difícil, mas quando a gente consegue, é muito gratificante. Isso. E eu acho que isso também, eu acho esse paralelo perfeito, porque eu sinto que, até por conta da nossa experiência com esse mundo virtual, o conhecimento ele está muito espalhado, assim, ele está um clique das nossas mãos. Sim. Mas não basta hoje em dia o conhecimento, né? Como a gente acessa ele, o que a gente faz com ele, como ele nos atravessa, como que a gente melhora, ou a gente se aprimora, ou a gente gera impacto na nossa comunidade a partir desse conhecimento. Então, eu sinto que a ideia de divulgação científica, por exemplo, que eu sinto que o nosso trabalho ele é uma forma de divulgação científica, assim como o trabalho de vocês, ele não é simplesmente para a gente enaltecer ou promover uma ideia. Ele é para justamente iluminar a nossa experiência na vida, na Terra, nessa cidade que a gente vive, né? Então, eu sinto que quando você também toma consciência desse potencial do seu trabalho, um pouco você atravessa a experiência de, tipo, vou fazer uma boa peça, vou arrasar naquela cena, nossa, esse momento vai ser muito impactante. É quase como se a gente abraçasse uma missão maior, e que eu sinto que tem muito a ver com a missão, né? Por isso, nós também estamos aqui juntos, exatamente, né? A missão da ciência, a missão da educação, Exato. né? Porque é isso, né? No fundo, a gente faz teatro para contar histórias, né? E realmente é muito gratificante porque também tem
essa coisa de fazer para as crianças, né? E as crianças estão entendendo o mundo, né? Então, para elas, as coisas não estão totalmente dadas, né? As coisas podem ser, elas questionam, né? E isso que é muito legal. Hoje mesmo, nessa conversa com um cientista, a gente saiu com muito mais pergunta do que resposta. E ele falou, bom, para mim, assim, né, assim, a ciência é isso, né? Ela vai mais do que você já, né? E ele também, então, porque também pelo fato às vezes da gente não ser cientista, às vezes a gente fica até com medo de fazer umas perguntas muito assim, sabe? Tipo, nossa, muito básicas, mas ele falou, mas são às vezes justamente essas perguntas que também fazem ele pensar a coisa de um outro jeito. Então, muitas das vezes são as perguntas de quem está assistindo também. Exato. Sim. Isso. Quantas vezes a gente já, né, essa troca assim, até depois de fazer a peça, às vezes com as crianças ou com as famílias, é muito legal também, assim, que a coisa também chega em cada um de um jeito. Sim, legal. Pensando assim, nas mulheres que a gente sabe, o exemplo a gente tem a Marie Curie e tantas outras, mas a gente tem essa questão das mulheres cientistas invisibilizadas, né? Esses processos de apagamento. Um exemplo que eu vi lá nas redes sociais de vocês, que vocês trabalham, Enedina, né, que foi a primeira engenheira negra no Brasil. Como é que vocês veem a representatividade feminina na ciência hoje? Né? Lembrando que a gente estava conversando antes do podcast, que ciência, pessoal, não é só biológicas, não é só exatas, não é só naturais. Toda a área do conhecimento é uma área da ciência. Então, como vocês veem? Eu acho que é isso, né? Que essas mulheres que vieram antes, né? Assim, elas abriram muito. Eu acho que agora, né? Ao trazer assim essas histórias, né? À tona, assim, né? Como a história da Enedina, como a história de muitas outras mulheres que também a gente acabou contando tanto no podcast, nos podcasts, nas webséries, né? O Wangari Maathai também, que, né, uma africana maravilhosa que, né, reflorestou toda uma área, acho que no Quênia, né? A gente, enfim, tem a Berta Lutz, né, a gente fala dela na websérie também, a Graziela Maciel Barroso, que foi uma outra botânica brasileira, porque a gente também foi conhecendo mais brasileiras. A gente começou um pouco com mulheres, acho que na grande maioria europeias, né? Porque elas foram meio pioneiras, assim. Quando a gente pensa a ciência tá meio, né? Isso. Exatamente. Não que só existisse ciência. Com certeza não, mas a gente ainda direciona um pouco o nosso olhar, né? Assim. E também tem uma questão de produção, literatura mesmo. Essa pesquisa, ela chega pra gente lá em 2017, numa nessa perspectiva, de um livro que foi publicado, se não me engano, um livro europeu, que foi publicado aqui no Brasil, foi traduzido para o Brasil, e que trazia 50 mulheres cientistas. Não tinha nenhuma brasileira dentro daqueles acho que latino-americana, né? Não tinha nenhuma, mas exato. Europeia. E aí o que acontece? Isso também é um retrato de uma produção literária que faz esses retratos, e o que eu sinto. Só que assim, mais do que só a gente... Isso é um fato, e nós como latino-americanos estamos muito acostumados com esse fato, mas eu acho que o que a gente faz com isso? A gente corre atrás. Então, nos últimos anos, quanta literatura brasileira foi produzida enaltecendo essas histórias, né? As meninas que lançaram Extraordinárias, acho que esse livro é um livro que saiu logo, ele foi lançado pouco depois desse primeiro que a gente teve acesso, e ele é um livro, assim, exemplar, assim, de enaltecer figuras pioneiras femininas, e que, de alguma forma, fazer justiça a essas uma histórias. Reparação histórica, né? Isso é uma loucura, porque quando a gente pensa, né, é um assunto que eu gosto muito de falar, e que a gente tem um encontro de pesquisa do Museus de Ciências esses dias, a gente estava falando de como a ciência, ela está
naquele nicho europeu, mas, gente, saberes ancestrais, Total. Claro. Muito anteriores, muito anterior a Sim. isso, mas que hoje a gente tem um levante muito importante de valorizar as nossas histórias e as nossas culturas locais, raízes. E a Sim. gente também não hierarquizar a forma de registrar os Isso. saberes. Porque o que acontece, né? Numa cultura como a europeia, a coisa está documentada em livros, em bibliotecas, em arquivos. Numa cultura como a cultura dos indígenas, não faz sentido esse registro. Mas não é que ele não mas não significa que esse saber não existe, uma vez que ele não foi documentado. O que a gente entende hoje e que eu acho que é importante, quais os recursos que a gente tem hoje, como a gente perpetua isso, como a gente faz com que essas histórias cheguem a mais pessoas. E eu acho que, nesse sentido, essa é uma provocação muito boa. Que assim, não tem, vocês estão... De alguma forma, quando você coloca 50 mulheres e não tem nenhuma latino-americana, você quer me dizer que essas mulheres não existem? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? E não cabe. E a pergunta não é para quem escreveu esse livro, essa pergunta é para a gente. É pra gente mesmo, Exato. né? Quem são as mulheres? Quem são Cadê as elas? Tanto que a Quem gente são mesmo começou a fazer esse caminho um pouco, falar, poxa, é legal, né, essas mulheres europeias e tal, mas e as mulheres brasileiras, né? Vamos contar Mas, outras histórias, A gente tem para povoar o imaginário, né? Porque é muito importante a gente poder povoar o imaginário dessas crianças com mais diversidade. Né, do que ficar, porque a gente mesma, quando a gente começou o trabalho de pesquisa de mulheres e ciência, falava, pensa num cientista, fechava o olho, vinha o Einstein ali, um senhor com o cabelo todo bagunçado, com jaleco. O estereótipo já foi. Exato, que você tem, por que a gente tem aquilo? Porque foi passado pra gente aquilo. Então a gente não quer que as crianças, que os nossos filhos, que as crianças que estão vendo a gente, que elas tenham esse mesmo referencial que a gente. Elas, cara, tipo, fecha o olho, pensa um cientista, que ela seja livre para pensar o que ela quiser e para ela se pensar ali. Então, a partir do momento que você que você conta histórias de brasileiras, de chinesas, de africanas, de latino-americanas, tá ali, tá dado, é possível. É possível. Alguém já fez isso antes. Exato. Se você quiser, tem alguém que se ferrou pra fazer isso muitas vezes. Que teve que passar, que a vida dessa pessoa foi para tentar dar um passo que pra gente aqui de onde a gente tá hoje, parece que é um passo até às vezes muito pequeno. Quando a gente olha com os nossos olhares. Mas para quem estava lá, vivendo, sendo pioneira, tendo que ser ponta de lança numa sociedade... Onde as mulheres não podiam nem estudar. Exato. Então, eu acho que, de alguma forma, a existência desses exemplos, ela é muito importante para trás e para frente. E para hoje. Mas para trás, porque a gente honra quem fez e quem abriu o caminho. E a gente fala para ela, o que você fez valeu muito a pena. A sua história me inspira hoje. E para quem está para frente, é para justamente continuar abrindo esse caminho. E que a gente não perpetue os erros do passado. Isso, A gente tem que avançar. E nesse lugar de que bom que nós estamos no momento no mundo em que a gente fala, que a gente pode falar tão livremente sobre equidade de gênero, por exemplo. Né? Então, isso tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Não adianta eu defender a ideia de que mulheres e homens têm que ter direitos iguais, mas eu não dou exemplos. Mas eu continuo vendo os feitos masculinos, que são bárbaros. Ninguém está aqui falando que os cientistas homens são menores. Não. Mas, e as mulheres? E essas histórias? O que elas nos contam? Né? E eu acho isso algo muito importante, sabe? De ser pensado, porque a gente tem que entender o valor da cultura, o valor de que um filme... A gente está vivendo isso agora com a história do Oscar. O que um filme pode fazer com o imaginário de um país? O que uma peça pode fazer no imaginário de uma geração de crianças? Uma música, um podcast, né? A pandemia mostrou isso pra gente, né? Quando estava todo mundo dentro de casa, a gente estava lá consumindo cultura, porque era o que estava inspirando, o que estava fazendo.
este projeto, essa pesquisa, né, talvez um dos grandes desafios tenha sido a pandemia para a gente. E falando em pandemia, a gente tem uma cientista brasileira, Jacqueline Góes, Exato. que faz a decodificação. Exatamente. Sim. Exatamente. É. Naquele momento tão desafiador para todos nós, né? É isso que a gente tinha, né? Cultura e ciência, né? Exato. É o que salvou a gente. Foi nosso bote de salvação. É. E aquele momento foi isso, foi um momento em que a gente também fomos desafiadas, porque os teatros fecharam, nossa profissão ela é essencialmente aglomerativa, né? O sucesso da nossa profissão é uma casa cheia de teatro, né? Todo mundo rindo e se divertindo muito pertinho. E aí a gente teve que repensar. Só que é isso, a gente tinha na mão uma pesquisa muito pulsante. E aí a gente falou, bem, como que a gente vai para... A gente quer continuar contando isso. Como? Né? E aí foi para outros canais ali. Foi daí surgiu webséries, surgiu podcast. E a gente vai ter uma série que vai estrear esse ano ainda na televisão. É. Ai, a gente acabou de mudar. Mas a gente tem ainda muitas informações de canal e tudo, então não vou falar, mas... Spoiler. Mas que bonito, né? Porque que fonte fértil essa, né? Sim. Muito, Gente, é um assunto que a gente precisa falar cada vez mais, sabe? E que falemos. Sim. Para finalizar, então, gente, eu queria saber qual conselho vocês dão para as nossas meninas que estão assistindo, né, em relação a seguir uma carreira científica, já que vocês estudam e atuam na educada. Eu acho que eu queria falar, eu acho que usando o nosso exemplo. A gente saiu da escola de teatro com 18, 19 anos, muito jovens, e a mercado profissional, ele é um pouco, ele não é muito fácil, assim, de você adentrar quando você é tão jovem. E o que a gente fez? A gente se juntou entre nós e começamos a fazer. E acreditamos que poderíamos fazer e fomos fazendo. Claro que apoiadas pelas nossas famílias, né? Isso faz muita diferença. Uhum. E também inspiradas por pessoas que vieram antes da gente, porque isso no teatro é uma realidade. A gente se inspira muito em quem veio antes, porque realmente a gente está falando de uma área que ela é muito artesanal mesmo, né? E eu acho que é isso, sabe? Eu penso que as meninas, elas têm que fazer o que elas quiserem. Onde elas quiserem estar. Exatamente. E se alguém falar para elas que isso nunca foi feito, se elas pesquisarem, elas vão descobrir que alguma mulher... Vou descobrir alguma história inspiradora para... Que alguém já fez. E se não tiver, tá aí uma ótima oportunidade para você abrir esse espaço, seja pioneira. Porque se tem uma coisa que a gente sabe fazer bem, é ser pioneiras. Então, eu acho que também é isso. Eu acho que as mulheres, elas têm que estar onde elas quiserem estar. E eu acho que o nosso trabalho é contar para as meninas e para os meninos também, porque é muito legal os meninos saberem dessas histórias, para que mulheres também inspirem meninos, né? Acho que a gente... o feminismo, ele tá aí não para as mulheres. O feminismo tá aí para todo mundo. A luta das mulheres muda o mundo. Então, é basicamente isso. Que os meninos se inspirem por essas histórias e descubram outras formas também, outras possibilidades de se colocar e de fazer diferença no mundo, e que as meninas se sintam encorajadas para dar passos que talvez ninguém na família delas tenha dado, mas que elas possam ser as primeiras e que a gente forme uma geração confiante desse potencial. Quando a gente fez a websérie Pergunte a Cientista, uma das nossas contrapartidas depois era levar para os bairros mais afastados, para a periferia, a websérie para apresentar e para conversar com alunos. E eu lembro que fomos nós duas para o Centro Cultural do Grajaú, na Zona Sul. E lá recebemos sei lá, 2 ou 3 escolas de jovens. Era mais ensino médio. Era mais né? ensino médio, que foram assistir.
e tem um espação com um palco lá que tem tanto para dentro do centro quanto abre, tem show para fora. E a gente pegou um telão e projetamos a série. E projetamos, depois quando acabou a gente conversou um pouco com eles, abrimos para um bate-papo, sempre no âmbito da equidade de gênero, um pouco do tema, né? O Pergunte a Cientista, ele traz cientistas da atualidade com perguntas de crianças para essas cientistas, com uma atriz, com uma personagem fictícia para trazer um traço mais dramatúrgico também. E aí a gente conversou com esses adolescentes e tal, terminamos e veio um grupo de 3 meninas falar com a gente. Fê, não sei se você se lembra, me marcou muito. E uma delas falou, eu tô muito feliz de ter vindo aqui hoje, porque ver a história dessa cientista, e eu não lembro se era a que é química, que é astrobiologia, que são umas áreas da ciência que eu também nem conhecia, áreas, né? que é uma coisa que eu, no meu mundo ali, eu falava, meu Deus, o que é astrobiologia? Sei lá. E aí, enfim, essa menina, ela falou, eu tô muito feliz de ter conhecido um pouco dessa cientista, de saber um pouco da história dela também. Porque eu tô entendendo que eu posso ser o que eu quiser. Apesar da minha família não ter esse histórico, de não ter ninguém na minha família que tenha feito faculdade e tal. Eu posso ser. E eu fiquei com o olho brilhando ali, eu falei, meu Deus, ganhei. É isso, ganhei, né? Entendeu? Tá aqui, é isso, não precisava de mais nada, sabe? É o nosso trabalho. Exatamente, inspirar. Então, aquela menina que saiu dali vendo e que aquilo modificou ele, que ela falou, eu posso fazer isso, ou eu posso fazer o que eu quiser. Abriu, né? Abriu na cabecinha dela ali, entendeu? Então, é muito gratificante e, né, é isso. Meninas podem fazer o que quiserem. É isso. Meninas, somos eu juntos, acho que nem exatamente, preciso falar mais, acho que é isso, né? Eu também acho que é isso. Meninas, façam o que vocês quiserem, né? O que faz sentido para vocês, exatamente. Onde quiser, gente, é isso aí. Perfeito. Gente, vocês apresentaram no dia 18 um espetáculo. Qual foi o espetáculo? A gente fez uma versão pocket da Mary's Monstros Marinhos. A nossa peça é uma peça de teatro, aí para isso a gente precisa sempre de uma estrutura de uma caixa preta, tem alguns recursos técnicos. E aí logo que a gente estreou, a gente começou a ser convidadas para eventos científicos. Os cientistas começaram a aparecer lá no teatro e falar, vocês não querem contar essa história lá na minha universidade, participar de um congresso? A gente vai fazer um evento de meninas e ciência lá no... Tinha o Darwin's Day. o Darwin's Day, vocês não querem? E aí, só que é isso, eram espaços não convencionais, né? Auditórios, às vezes é isso, salão de universidade, espaços que sem os recursos técnicos. Então, lá em 2019, mais ou menos, por conta desses convites tão legais que começaram a vir, porque imagina, você artista, quando você começa a dialogar com o pessoal de outras áreas, da área da veterinária, da área da biologia, é o máximo, vocês falam, nossa, que bacana. E aí, por conta dessa série de convites, a gente fez uma versão que a gente chama de Pocket, que é Cientistas Apresentam Mary Anning. Então, isso que apresentamos aqui no Museu Catavento, mas que eu sinto que que ele já dá um gostinho primeiro da nossa pesquisa, ela tá inteirinha lá, ela só é uma apresentação que tem os recursos técnicos mais enxutos, mas eu acho que assim, a essência... A história, a emoção, né, toda a poesia também que a gente pesquisou para trazer, tá tudo ali, nesses congressos e nesses eventos, né, de meninas e ciências nas universidades. Muitas vezes a gente chegava ao final do espetáculo e o pessoal estava emocionado, a gente falava, meu Deus, tocamos com uma luz fria aqui, tocamos nessa pessoa. Vocês podem dar só uma palhinha para o nosso público saber quem é a Mary? A Mary Anning, ela é uma caçadora de fósseis, porque ela nasceu em 1799 na Inglaterra. Ela, na época dela, mulheres não podiam frequentar a universidade, então a gente não pode dizer que ela é uma paleontóloga, porque ela não tem esse título universitário. Mas ela
É uma paleontóloga. Porque ela, além de Ela é ter... considerada a primeira paleontóloga, né? Exato, porque além dela ter feito grandes escavações e ter feito descobertas muito, muito, muito incríveis, porque ela morava numa região da Inglaterra que é conhecida como a Costa Jurássica, então animais marinhos, né, enormes, ela encontrou ali Essas descobertas dela questionaram a idade da Terra naquela época, que a Bíblia dizia ter, sei lá quantos milhões de anos, e pelas descobertas dela, eles pensaram, mas é mais antigo do que a idade que a Bíblia diz. Então foi um super impacto muito importante. E até dizem que ela inspirou as ideias de Darwin também, porque ela é um pouco contemporânea. E aí a Mary... A evolução das espécies, né? Exato. Então a Mary, ela foi muito pioneira, uma mulher pioneira, infelizmente, muito injustiçada em vida. Não foi reconhecida, teve seus estudos roubados. E foi muito... muito destratada por conta dessa condição dela ser uma mulher, e ela era uma mulher pobre, de uma família muito pobre. Mas eu acho que essa vivência toda chega até nós, e ela é uma figura conhecida, né? Assim, e a gente tem ela foi a nossa primeira cientista, foi quem abriu a nossa primeira pesquisa. Ah, que legal, gente. E a direção desse espetáculo é da Rena de Faria. Isso. Que está dirigindo o novo agora. Tá dirigindo o novo, terceiro. Vocês já trouxeram a gente Um spoiler do que virá. Queremos vocês futuramente, tudo dando certo, trazendo esse espetáculo aqui para o Catavento, que é isso, a gente discute muito mulheres. E é engraçado, e importante dizer, não só no mês de março. Mulheres da ciência, não só no mês de março. Exato. Mas mulheres da ciência todos os dias. E sem florzinha, gente. Sem rosa. Sem rosinha vermelha. Um apartamento. Dá um reconhecimento, né? Paga minha aposta. Isso aí. Quero ir. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Pamela. Vocês são maravilhosos. Obrigada, Divulguem as querida. redes sociais de vocês. Sim. O nosso Instagram é @companhia, por extenso, _delas, é um logozinho amarelo. E a gente tem também um canal no YouTube, que é também Companhia Delas, companhia escrito por extenso, Companhia Delas, e um site que é ciadelas.com.br. Perfeito. Lá, gente, vocês vão ver podcasts, webséries. Eu dei uma curiada legal, adorei, já indiquei para um monte de gente que é importante. A gente precisa difundir quem está divulgando ciência. Obrigada. Apaixonada pelo trabalho de vocês. Muito boa essa conversa. Estamos muito felizes de estar nessa casa, sendo Sim, inspiradora. sim. Obrigada. Voltem mais vezes. Sim, Com certeza. Travou a família. Não, com certeza. A gente estava falando disso, inclusive. Travou a família. Para você que nos assistiu, que nos ouviu, muito obrigado pela sua audiência. Visitem o Museu Catavento, ele funciona de terça a domingo, das 9 às 17 horas. Lembrando que a bilheteria fecha às 16. Entre nas nossas redes sociais, o mês de março está repleto de programações focadas também no mês das mulheres. Mas a gente tem programações incríveis no ano inteiro. Este ano de 2025 é o ano da vida, então a gente tem uma programação extensa aí para os todos os meses. E muito obrigada pela participação de vocês. Plateia, uma salva de palmas para